Estamos de volta e no Fala Juventude de hoje temos o grande prazer de estarmos recebendo as professoras Célia Aiello e Priscila Guerra. Boa noite para vocês, é um prazer estarem aqui hoje conosco, contando um pouquinho sobre a Olimpíadas de História do Brasil, em que participaram alunos e professores da Escola Mário Vieira Marcondes, o famoso Estadão. Ô Célia, eu gostaria que você iniciasse falando para aquelas pessoas que nos assistem como que a escola pública participa e lá existem bons professores e alunos. E como é que foi essa participação de vocês nessa Olimpíadas? Boa noite, Graça. Boa noite a todos que estão nos ouvindo. Nós resolvemos inscrever nossos alunos na Olimpíada Nacional de História porque se trata de uma Olimpíada de nível nacional, organizada por uma grande universidade que é a Unicamp, e quisemos assim mostrar para os nossos alunos, né, como que a história é vista hoje. Então, nós fizemos a nossa inscrição. A Olimpíada iniciou-se em agosto, em meio à Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos, e terminou em setembro agora. O Gustavo, e o assunto História do Brasil, porque a história é muito vasta, né, do Brasil. Você pegou algum tema específico? Como é que foi? Um tema? Não peguei nenhum, não, mas soube mais, gostei de todos e aprendi muito mais. E você, Gustavo, como é que foi a sua participação nessas Olimpíadas? Então, quando anunciaram, quando eu fiquei sabendo da Olimpíada, eu pensei assim, que ia ser uma prova de escrita, interpretação de texto, mas na verdade não foi bem assim. Era online, a gente tinha desafios, tinha que pesquisar, ver um monte de documentos, foi um grande interesse, a gente descobria mais sobre a nossa Olimpíada brasileira. Que bacana, e foi tudo à distância, online? Foi à distância, somente a última fase seria a final, lá presencial. Presencial. Ah, que bacana. Priscila, e como é que foi ver os alunos? Porque eles tinham que fazer pesquisas, como eles estão dizendo, né? Eles viram uma outra faceta, porque como o próprio Gustavo disse, ele achava que era um tipo de participação e foi outra totalmente diferente. Eles ficaram muito surpresos de poder estar fazendo a prova online, porque teve análises de fotografias, de documentos históricos. A parte que todas as equipes mais eles gostaram de fazer foi a entrevista e o jornal, que eles tiveram que elaborar uma gazeta e com notícias da cidade. Então eles pesquisaram por uma semana. O legal também foi eles aprenderam a trabalhar em grupo, porque é uma dificuldade adolescente. Claro. Conseguir compartilhar tarefas. Então eles iam no período da tarde à escola, pelo acesso à internet, porque nem todos têm o acesso à internet. Então eles frequentavam o laboratório de informática do colégio e foi muito válido, assim. Eu acho que eles aprenderam que a história não fica só nos livros. Você conversando, você é capaz de aprender, de descobrir muita coisa, né? Isso aí. E a Mayra, como é que foi trabalhar em grupo? A professora disse que vocês tiveram que aprender, né? Dividir tarefas, como é que foi isso? Para mim foi uma experiência única, né? Porque eu nunca tinha participado de uma Olimpíada igual essa, né? Nem de um projeto como esse. Para mim foi muito bacana. Eu fiz novas amizades, porque eu não conhecia muita gente que está aqui. E foi muito legal. Se eu tivesse que fazer de novo, fazia tudo de novo do mesmo jeito. Ô Mayra, e me fala uma coisa, quem que você entrevistou aqui em Barretos? A gente entrevistou as pessoas da escola mesmo, sabe? As funcionárias da escola. Para saber da vida delas, o que você perguntava nessa entrevista, Mayra? A gente perguntou mais sobre o passado deles, né? Como era antigamente. Por exemplo, o Luiz Henrique, ruas, como é que foram surgindo as ruas, se sempre foram asfaltadas, um pouco dessa evolução da cidade de Barretos?
A gente perguntou também sobre essas coisas, mas perguntou mais como era antigamente, o que eles faziam, os costumes deles. Tipo, se eles também eram assim, se existia tecnologia antigamente, o que era a coisa mais avançada que eles achavam. O que eles achavam de mais avançado? Que até eu tô curiosa, Luiz Henrique. Muitas coisas, assim, é um pouco difícil lembrar algumas que eles disseram, mas algumas coisas, assim, carros, eram uma coisa muito avançada na época, eles disseram. O carro começou a surgir lá. Ô Célia, e você como professora, no meio de 65 mil inscritos, os meninos participarem de várias fases, né? E chegarem à 5ª fase, onde se reduziu a 4 mil alunos. Qual é a felicidade de um professor quando consegue atingir os objetivos? Olha, eu acredito muito na escola pública. Eu acho que a escola pública ela tem tudo para ser excelente, né? E uma prova disso está aí, né? Nossos alunos, quando tiveram oportunidade, quando foram chamados a participar, eles corresponderam, né? Tiveram responsabilidade. O fato deles saírem de casa, irem para a escola à tarde, né, fazer pesquisas, os textos eram longos, eles tinham que abrir outras páginas da internet para fazer leitura. Então, assim, surpreendeu a gente mesmo, né? Prazo para entrega das questões, porque era uma semana. Então, ainda mais, imagina na festa do peão, eles todos empenhados em resolver, em pesquisar. Realmente mexeu, né? Aquela questão assim, o aluno foi atingido pelo interesse mesmo. A rotina da escola foi modificada, mas em benefício do aprendizado. Eu acho que despertou o amor pela escola, porque eu acho isso muito importante. Lógico. E eles têm amor pelo Estadão, assim, que... Orgulho, vestir a camisa mesmo. Isso. Eles estavam representando uma escola. Isso. Que bacana. Isso e também. O interessante também é que os outros alunos também, nós levávamos as questões, algumas questões, para a sala de aula. Então, os outros alunos também participaram. Se inteiraram do que estava acontecendo dentro da escola. Isso. Eles contaram um pouquinho sobre a eletricidade, né? Que faltava luz elétrica, as ruas eram escuras. Como é que foi essa parte? Quem quer falar sobre isso? Bom, na entrevista teve a parte de perguntar do que eles gostavam mais de fazer, assim, quando na infância. E eles falavam que lá não tinha muito poste, era lampião, então anoitecia e abria o luar. E eles continuavam brincando, participando e não sentindo quase nenhuma falta da eletricidade. E sobre o telefone? Porque antigamente nós, Gustavo, para fazermos uma ligação telefônica, às vezes a gente demorava uma semana para conseguir falar numa outra cidade. Essa comunicação hoje, que você liga a internet, você se comunica com o mundo inteiro, isso era muito difícil. Eles citaram alguma coisa relativa a essa? Acho que citaram sim, né? Hoje em dia é bem mais fácil a comunicação e antigamente os telefones eles eram menos avançados, eram mais difíceis de se comunicar com as pessoas e eles não tinham tanto acesso assim. Eles podiam se comunicar com as pessoas das suas ruas, né? Agora a distância era bem mais difícil para eles. E a carta? Eles falaram alguma coisa? Antigamente, nós tínhamos que escrever cartas, colocar no correio. Alguém comentou sobre isso? Não, com vocês? Houve algum relato? Olha, é o seguinte, Graça, nós estávamos em 2 equipes, né? Então, por isso que às vezes os meninos não sabem muito bem o que foi dito, porque cada equipe entrevistou 3 pessoas. Certo. Sobre essa questão da comunicação por carta... eu não me lembro de, na minha equipe, alguém ter dito isso, mas eu estava aqui até querendo comentar com você que nós temos, nós privilegiamos assim, as pessoas que trabalham na escola. As mulheres, normalmente foram mulheres com mais de 60 anos, né? E uma delas, eu queria contar esse fato porque eu achei muito interessante e eu conto sempre na sala de aula. Ela trabalhava num jornal, ela era a única mulher que trabalhava no jornal. E ela era DJ do jornal, da rádio. O que hoje é um DJ, né, que coloca as músicas, ela era a pessoa que selecionava as músicas. E ela contou pra gente que
todos os dias, na época da ditadura militar, agora nos anos 60, 70, ela era a pessoa encarregada de levar a matéria que ia ser publicada no jornal para ser censurada. Então, todos os dias, eu achei isso assim, de uma riqueza fantástica, né? Todos os dias ela levava essa matéria em determinado lugar, a pessoa avaliava e o que podia ser publicado ela trazia de volta. E uma outra pessoa também nos contou que fazia parte da Juventude Católica, que era um movimento organizado que era contrário à ditadura militar e que desapareceu nesse período, né? E depois, alguns dias depois, ela comentou comigo, olha, eu tenho amigos que desapareceram e eu nunca mais vi. Nunca mais soube notícias. Então, assim, são pessoas que estão ali todos os dias com a gente, que a gente não tem noção que tem uma vivência histórica, né? Tão rica, né? De um período tão ruim para o Brasil e que muitas vezes os nossos próprios jovens não sabem valorizar a liberdade, né? A democracia que nós temos. Eu quero agradecer vocês por ter vindo aqui, participarem do programa, contando um pouquinho das suas vidas, de como funciona a sua escola. Parabéns para vocês, professoras, alunos. E nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos com Agenda e Oportunidades.